Cônego José Bison, sua bênção. Deus te abençoe. Seja bem-vindo mais Muito uma vez à nossa casa, viu? Muito obrigado. Raul, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo. É a primeira vez que vem à nossa casa aqui no Tribuna Independente? Não, já veio? Já, 2 vezes acho que nós tivemos. Ah, já teve aqui, né? Mas com outro apresentador. Sim. Então tá bom. Confere. Com o Dalcides? Monteiro. Ah, com o Monteiro. Então era na outra versão do Tribuna. Exatamente. Tá certo. Fiquem à vontade, vamos sentar. Obrigado. Vocês estão lançando um livro, não é isso? Olha, Diálogo Interreligioso, Religiões a Caminho da Paz. Para quem que eu mostro aqui? Deixa eu ver. Vou mostrar aqui para o Chicão. Ó, é um lançamento desse livro, Diálogo Interreligioso, Religiões a Caminho da Paz. Cônego, conta um pouquinho para a gente como é que surgiu a ideia de colocar esse diálogo, que já não é novidade na nossa igreja, principalmente, num livro. Na realidade, é aquilo que já existe na prática, o que está acontecendo do dia a dia, o diálogo entre as religiões, católicos e judeus, católicos e muçulmanos, católicos e budistas. Então, católicos e muçulmanos, pensamos que seria importante colocar isso no papel para que ele chegasse às mãos de tantas outras pessoas. É um compartilhar. Na realidade, quando pensamos em publicar, partilhar, dialogar, tornar-se público, dar visibilidade ao diálogo católico, como você mesmo disse no início do programa, externar o que o Papa Francisco vem falando, que é consequências do Concílio Vaticano II. Aliás, o Raul Ben, nós já nos conhecemos já de um bom tempo, né? Lá do Centro de Cultura Judaica. Né? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, porque na época que eu estudei teologia com o nosso querido cônego José Bison, ele nos apresentou, eu tive a oportunidade de participar do Pessah, que é a Páscoa judaica, né? Uhum. E realmente foi um momento assim muito singular, muito rico, né, de cultura. Como que você vê essa questão de nós temos um diálogo mais aberto com as outras religiões? Raul? Eu acho a importância crucial. Cada vez mais nós temos o radicalismo crescendo e a falta de tolerância em várias pessoas, e muitos não têm ainda acesso a essa ideia de poder dialogar. E eu acho que cada vez mais e mais, para termos um mundo melhor, nós temos que dialogar. E isto está sendo cada vez mais divulgado, e esse livro é uma das opções para que pessoas que não tenham um contato direto possam ler e se sentir engajadas em fazer parte desse diálogo. Aliás, cônego, no prefácio do livro, nós temos a participação do renomado jornalista Heródoto Barbeiro, que fala um pouquinho sobre essa importância que o Raul estava dizendo. Como que, por exemplo, o livro pode ajudar as comunidades, as pessoas que estão nos acompanhando no Brasil todo, a ter um diálogo mais aberto com as religiões locais? Exatamente. Essa que é a finalidade do livro. Fazer com que as pessoas estejam informadas e possam saber que é possível acontecer o diálogo, que é possível. Humanamente, ele pode acontecer entre dois amigos, dois colegas de trabalho, mas a religião também vai colocando isso na prática, e isso faz com que catequistas, agentes de pastoral, candidatos ao diaconato permanente, enfim, pessoas interessadas da comunidade, lideranças, tenham esses textos, indicações, bibliografia, para que possam perceber e buscar também na fonte o que é possível fazer também, formar opinião e mostrar que é possível a convivência entre pessoas que professam a fé de modo diferente. Rezamos diferentes, mas o nosso objetivo é comum, é a pessoa humana. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo que estamos vivendo de intolerância e os desafios que nós temos desse diálogo. Daqui a pouquinho, vou pedir para vocês aguardarem aqui. Já já nós vamos continuar esse papo. Vamos continuar esse papo aqui que está muito gostoso. Olha, tem muita gente participando. Daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta de vocês aqui no nosso WhatsApp. Mas antes eu queria saber o seguinte. Nós estamos vivendo um tempo, né, Raul e Cônego,
de muita intolerância. A gente vê isso até nas redes sociais de uma maneira muito intensa. Qual que é o maior desafio para esse diálogo se concretizar e dar certo, na opinião de vocês? Eu acho que fazer com que a maioria das pessoas que não se manifesta, se manifeste. Porque se nós olhamos, são pequenos grupos que são às vezes, intolerantes. São pequenos grupos que se manifestam e vão para o radicalismo. E a maioria das pessoas ficam praticamente amorfas, não se manifestam, e aí quem aparece é o radicalismo. O que nós temos que fazer é que mais pessoas, a maioria que fica daquilo que eu chamo de maioria silenciosa, passe a atuar também e trabalhar contra o radicalismo, porque o importante é o diferente, porque o ser igual não é tão importante. O importante é conhecer o diferente e, através do crescimento da cultura individual, você saber de todo o universo que você vive. Aliás, não é só a cultura judaica e outros que sofrem, né, Cônego? A gente vê a Igreja Católica sofrendo muito, a imagem sendo aviltadas, destruídas, sacrários. As religiões de matriz africanas. Tem vários grupos hoje que são vítimas da intolerância religiosa. Né? E por que isso se dá tão fortemente no nosso tempo? Medo do desconhecimento, do desconhecido, do diferente. Isso faz com que a pessoa se torne agressiva. Ela quer se impor, então ela se torna agressiva. Recentemente, 11 judeus em Pittsburgh foram assassinados por serem judeus. E num serviço religioso, diz, bom, são judeus, vão matar. Quer dizer, o que existe hoje é que, lamentavelmente, a educação é muito limitada. E as pessoas, não conhecendo a outra cultura, então acham que a sua cultura é única. E a única verdadeira. O que é um erro, evidentemente. Exato. E o mundo hoje caminha, lamentavelmente, para um radicalismo. Dá uma olhada no que acontece na Europa. Né? E nós temos que trabalhar para o diálogo. Nós temos que ensinar as diferenças para que aquelas pessoas, como você esteve presente no Seder, o que é o Seder? É um momento de mostrar a importância da liberdade. Se todos fossem livres, não teríamos radicalismos. Mas alguns não querem que outros sejam livres. E aí nós temos os problemas. De fato, a pessoa leva uma pedrada, um tiro, porque é de um outro segmento. O templo é destruído porque é o templo daquele segmento. Imagens são destruídas porque são de católicos. Então, há essa incompreensão de pessoas radicais. Eu creio que não é algo articulado, mas são pessoas pontuais que começam a fazer isso. Mas como esse livro foi publicado, você pessoalmente esteve lá no Seder há alguns tempos atrás. Teremos daqui uns dias o encontro de igrejas cristãs promovendo a preparação para o Natal. Depois teremos dia 1º de dezembro. Dia 15 teremos no Mosteiro de São Bento, Hanukkah e Natal, Festa das Luzes. Tivemos ontem à tarde todo um grupo de famílias muçulmanas, judaicas e católicas, falando sobre o Natal, sobre Hanukkah, sobre o nascimento do profeta. Então, são grupos como esses que devem acontecer para que encurta-se as distâncias, constrói-se pontes e vai se acabando, na medida do possível, com esses gestos de intolerância. Aliás, essa é a missão, inclusive, da Casa da Reconciliação. Exatamente. Que o senhor está lá há quanto tempo já, Cônego? Há 25 anos. 25 anos, né? Bodas de prata. Bodas de prata. E que tem essa missão de fazer com que esse diálogo se torne mais frutífero, não é? Exatamente. É isso que a gente propõe. Temos um grupo também de médicos e religiosos que estão preocupados com a saúde e espiritualidade, a capelania. Então, são várias iniciativas, não são da Casa da Reconciliação, mas é um aporte, é um suporte, né, deste diálogo. Né? Católicos, judeus e muçulmanos, católicos e budistas, e assim vamos caminhando, pontuando e fazendo a aproximação de diferentes.
para mostrar que é possível as coisas acontecerem, o respeito, a solidariedade, o carinho e assim por diante. É uma forma de passar por cima, através do conhecimento, desses atos vândalos de intolerância religiosa. Tem uma cena muito bonita e vale a pena comentar. Nós estamos numa emissora católica, mas eu vou comentar isso porque eu achei muito bonito da sua parte, Raul, que eu vi que quando teve a inauguração do Templo de Salomão, que pertence à Igreja Universal do Reino de Deus, o senhor esteve presente lá, Sim. fazendo a presença do judeu também lá. Sim. É um gesto também de abertura, de estender a mão ao diálogo, não é, Raul? Eu acho que todos nós devemos estender as mãos. Não devemos simplesmente nos fechar em nossas religiões, em nossa cultura, em nosso conhecimento. Nós temos hoje no país, esse país é um país abençoado, Sim. porque o sincretismo e as diversas formas religiosas que nós temos oportunidade de vivenciar em harmonia e em paz, isso é uma coisa que nós devemos ensinar para o mundo inteiro. Quer dizer, o Brasil, realmente, nós aprendemos desde crianças que as diferenças não são negativas, ao contrário. Positivo. Né? Né? São positivas. Né? Esse país foi criado por imigrantes. Então, isso aí nós temos que mostrar que é possível a paz, mas cada um deve fazer a sua parte. Né? E, aliás, me permite, eu gostaria de lembrar daquilo que o Cônego acaba de falar. No dia 15 de dezembro, nós vamos ter um evento que dificilmente acontece em outros lugares. No Mosteiro de São Bento, nós vamos ter 4 corais, às 5 horas da tarde, judeus e não judeus, lembrando da festa das luzes, que é Natal e Hanukkah. Por quê? Porque não é a diferença que nos separa. Nós temos muitas coisas comuns que nos devem unir. E luz, cada um deve ser luz. No mundo Para os demais. Né? Exatamente. E teremos também nesta noite, nesta tarde do dia 15, a presença da cantora Fortuna, com os monges beneditinos cantando, e teremos 4 líderes religiosos, muçulmanos, afrodescendentes, budistas e judeus, com breves mensagens de esperança, superando exatamente essa pergunta anterior que você nos faz sobre a intolerância religiosa. Mostrar que é possível, sim, a convivência entre as diferentes religiões. Aliás, na minha época de PUC, numa das aulas do Cônego, nós fomos conhecer o budismo também, né? Nós conhecemos todas as religiões praticamente, Exato. né? Exato. Cônego? E quando nós fomos a um templo budista aqui na Vila Mariana, em São Paulo, nós fomos tão bem recebidos que nós nos sentimos em casa. Sim. E nós percebemos que, de verdade, aquilo que nos une é tão grande, né? Sim. O respeito é tão importante a gente ter pelo outro, que nos faz nos tornarmos uma família só. Exatamente. Uma coisa tão linda, não é isso? E continuamos com essa metodologia. O Raul esteve conosco esse ano, judeus, muçulmanos, afros. Enfim, a gente vai buscando caminhos para superar e mostrar sempre, né, que a intolerância não é de Deus. Verdade. Não pertence a religião nenhuma. Mas a convivência humana entre nós, como filhos e filhas de Deus, como somos, precisamos de conviver e bem. Tá. Tiago, eu vou para o Merchan e volto. Ok, então volto daqui a pouquinho. Bom, vamos continuar com o papo aqui sobre diálogo interreligioso. Eu recebo aqui o Cônego José Bison e o Raul Meyer, que é judeu e está conosco hoje aqui, falando um pouquinho também da cultura judaica. Tem uma agenda importante, que é essa vigília de preparação ao Natal, que vai acontecer no próximo dia 1º de dezembro. Sábado próximo. Queria que o senhor falasse um pouquinho. Vai ser às 5 da tarde, não é isso? Às 5 da tarde, dia 1º, próximo sábado, às 17 horas, na Catedral Armênia, ali ao lado da estação do metrô Tiradentes, certo. Na Armênia Apostólica. Tá? Então teremos católicos, luteranos, anglicanos, presbiterianos, cristãos que compõem o movimento de fraternidade de igrejas cristãs, organizando essa noite em preparação ao Natal. Será uma noite de oração estilo TZ, através de orações, de cânticos
e também da palavra de Deus, é o que nos alimenta e nos sustenta, nos preparando também de uma forma conjunta, diferentes denominações, nos preparando para o Natal. Dia 1º de dezembro, às 5 da tarde. Às 5 da tarde. Tem um endereço aí, Tiago? Você vai na colocar Catedral o endereço aqui? Armênia. Tá, Catedral Santos Armênia. Dumont 55. Avenida Santos Dumont 55, no Bom Retiro. No Bom Retiro, isso. Tá. Que para quem vai de metrô, que é o meio mais fácil, desce na estação Tiradentes, não do lado do Frei Galvão, mas do outro lado, seguindo a calçada já encontra... sei, é fácil. É muito fácil. É do outro lado, você desce, não onde é a Estação da Luz, lá no Frei Galvão, não é isso? Isso. É no outro sentido. No outro sentido, Tiradentes, Tá e certo. vai como sentido Santana, e você encontrará a Catedral Armênia nesse momento de oração. Daqui a pouquinho o Tiago vai colocar aqui para a gente o endereço, ele está preparando ali em cima, tá? A da Festa das Luzes vocês já falaram, né? Que é o Natal. No dia 15. Dia 15, né? Exato. Às 5 da tarde no Mosteiro São Bento. Uhum. Não precisa fazer registro, nada? Não precisa. Não. Portas convite, abertas nada, a portas todos. abertas. Ok. E o simpósio ecumênico também, o Espírito e a Igreja, a perspectiva do diálogo católico pentecostal já em 2019. Já em 2019, 1, 2 e 3 de fevereiro. Aí sim precisa de inscrição através do site da Casa da Reconciliação. www.casadareconciliação.com.br. Esse precisa. Tá, aí Porque tem que fazer serão 3 dias, faz a inscrição, Tá. tem a taxa da hospedagem da casa, a taxa de inscrição e venha participar. Quanto que a vigília de Natal e também a Hanukkah e Natal, isso é portas abertas. Tá. Então, esse aí vai ser de 1 a 3 de fevereiro de 2019, hein, gente? Vale a pena vocês fazerem, é muito bacana, viu? Principalmente agentes de pastoral, né? A gente fala para o Brasil inteiro, então você que tem aí um grupo na sua comunidade, é uma experiência diferente, né? Vem aqui para São Paulo fazer, vale a pena. Eu quero passar os contatos, olha, para quem quiser entrar no site da Casa da Reconciliação, é www.casadareconciliação, lógico, sem o acento e sem a cedilha, .com.br. Tem um telefone de contato, 11 3884 15 44. Tem um celular, é o WhatsApp esse aí? 11 99910 2629, 11 99910 2629, e no Facebook, que é muito legal, eu sigo lá, Casa Reconciliação. E se você quiser o livro, na editora Paulinas. O site vai aparecer aqui no vídeo também, ó. paulinas.com.br, www.paulinas.com.br. Para a gente encerrar esse papo, eu queria que vocês dois deixem uma mensagem para os nossos telespectadores. Tem livro para sortear, Tiago? Tem? E o que a gente faz? A palavra livro, manda para o nosso WhatsApp. O Tiago vai por aqui, ó. 11 95033 6870. Nós temos livro para dar de presente para a nossa audiência. É bom, hein? Eles guardaram o melhor para o finalzinho, né? Então manda para mim, ó. A palavra livro, 11 95033 6870, com o seu nome e a localidade, o seu endereço, tudo certinho. No final do programa nós vamos presentear. Queria uma mensagem de vocês dois para os nossos telespectadores. Cônego. 2 palavras. Primeiro, que não tenhamos medo do diferente, mas tenhamos disponibilidade de sentar, conversar e conhecer o outro. E a segunda palavra é para aqueles que querem aprofundar e conhecer a questão como que a Igreja Católica orienta o diálogo interreligioso. Nesse livro, no meu artigo, a parte final, tem lá as exigências, as formas de diálogo, como fazer e assim por diante. Aqui traz toda a orientação de como podemos articular o diálogo. Sugiro para catequistas, agente pastoral, para que começamos a mudar a mentalidade, deixar o nosso, entre aspas, quintal e passamos a fazer parte dessa grande humanidade, da casa comum, como nos diz o nosso amado Papa Francisco. Raul. Da minha parte, convidar a todos que dialoguem. Em outras palavras, nós temos dentro da comunidade judaica instituições abertas ao diálogo, a CONIB, a FISESP, a Confederação Israelita do Brasil e a Federação Israelita, que todas elas têm departamentos e as comunidades judaicas estão abertas ao diálogo. Agora depende de cada um
se tem o interesse de dar o passo de dialogar. Porque eu acredito que a falta do diálogo fecha a vida e o diálogo abre o conhecimento. Então, venha dialogar com a gente. Muito obrigado pela presença dos dois. Obrigado Eu não posso você. deixar passar um padre aqui se a gente não pede uma bênção para a família brasileira, porque muitas pessoas que estão nos acompanhando, Cônego e Raul, eles têm a televisão como companhia, sabia? Pessoas que estão assistindo o nosso programa sozinhas, muitas das vezes, e que pedem sempre que a gente reze por eles. Então, por favor, dê a bênção para a família Eu brasileira. vou dar a bênção em português e o Raul vai dar a mesma bênção que está no livro dos Que Números, lindo isso, ó. ele dará em hebraico. Então, momento inédito na televisão brasileira. Vamos lá. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor volte o teu rosto para ti e te dê a paz. Amém. E o Senhor volte o seu olhar e cubra você de bênçãos e graças. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Em hebraico. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vichunecha, Yisa Adonai panav elecha, veyasem lecha shalom. Shalom. Raul, Muito obrigado. Deus abençoe. Muito A obrigado, todos meu nós. irmão. Muito obrigado, viu? pela Seja sempre oportunidade. bem-vindo aqui à nossa casa, Muito viu? gentil, muito obrigado. Fábio. Muito obrigado, Cônego. Deus Obrigado. abençoe mais A uma nós. vez. Obrigado, Obrigado viu? pela Prazer em acolhida. revê-lo. Nossa Faculdade de Teologia, tudo certinho, né? PUC São Paulo. Sempre. Então tá bom, obrigado, viu?